Bem-vindos, bem-vindas! Aqui vou partilhar contigo dicas, experiências, conhecimentos que nos irão desafiar e expandir na nossa jornada de evolução profissional. Tu tens talento, sonhos, dons, potencial e queres deixar a tua voz e a tua ação no teu trabalho, assim como servir e contribuir para o crescimento daqueles que te rodeiam. Sim, será no caminho da expansão que tudo acontece. Pronto? Pronta? Olá a todos! Bem-vindos, bem-vindas! Hoje vou partilhar contigo uma pergunta que me fizeram e também algumas respostas que eu dei ou que eu pelo caminho fui dando. Fui aprendendo, fui descobrindo. Então uma vez perguntaram, Ana, o que é que se passa contigo? E esta pergunta vem enquadrada num contexto que eu quero partilhar contigo agora. Então, eu estava a fazer algo que eu gostava muito, eu tinha uma equipa, tinha projetos, estava a ganhar bem, estava com um caminho profissional em desenvolvimento, com expansão de carreira, mas eu não estava completamente feliz. Havia dentro de mim qualquer coisa que era necessário de ser vista. Havia dentro de mim uma vozinha que me falava, não é, que eu precisava de fazer outra coisa, que havia sonhos para serem manifestados, que havia talentos, que havia dons, que se calhar o meu caminho não era por ali. E obviamente que isto começou a ser perceptível pelas pessoas que estavam à minha volta, sobretudo pelas pessoas que mais me conheciam. E eu não estou só a dizer em termos profissionais, estou também a dizer em termos pessoais, não é? O que é que se passa contigo, Ana? Porque que, teoricamente, tu tens um trabalho e uma carreira que é uau, e tu queres fazer mudanças, e tu queres partir para outra, e tu queres dar o teu salto, e tu queres fazer outras coisas. O que é que se passa contigo? E esta pergunta, o que é que se passa contigo, é uma pergunta muito importante e que precisa de uma observação, precisa de uma consciência, precisa de silêncio para respostas, precisa de descoberta, de desbravar para ir mais longe, não é? E se calhar tu também te podes fazer esta pergunta a ti. Repara, eu também te posso fazer esta pergunta: o que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo neste momento? Porquê que vais para o teu trabalho insatisfeito? Porquê que não estás assim tão motivado? Porquê que passas o teu dia com vontade que ele corra rápido? Porquê que chegas ao final do dia tão cansado? Porquê que tens tantas dificuldades em ir trabalhar à segunda-feira? Porquê que o teu projeto, o teu negócio já não te está a dar aquele prazer, aquele uau, não é? O que é que está a acontecer? O que é que se passa contigo, não é? O que é que se passa contigo? E ao fazermos esta pergunta, mais uma vez, ela pode ter uma resposta que só tu podes dar. Só tu podes dar, só tu sabes o que é que está a acontecer contigo. E às vezes isto nem é fácil de responder. Às vezes os outros não entendem, não é? Às vezes nem nós entendemos muito bem o que é que está a acontecer. E por isso é que todo este trabalho, e por isso é que eu acredito tanto que o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal andam par a par. Tu precisas de te descobrir, tu precisas de te conhecer, tu precisas de perceber o que é que está a acontecer contigo, não é? É necessário fazer aqui um trabalho de investigação, de escuta, de observação, de análise. E isto também precisa de tempo e também de muito amor, também de muita consideração, de muito acolhimento para acolhermos aquilo que vem, as respostas que vêm daí. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? E eu queria aqui trazer-te alguns pontos importantes. É que quando nós não estamos bem, nós obviamente, nós às vezes nem sequer percebemos o impacto que isto está a ter. Em nós, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, no nosso equilíbrio, mas também nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos amigos, nas nossas relações, nos nossos filhos, a falta de paciência que às vezes temos, não é? O deixarmos de acreditar, o deixarmos de estarmos alegres, o de termos desistido dos nossos sonhos, repara no impacto que isto que está a ter. Então, se tu não parares para observares o que é que se passa contigo e tomares aqui algumas decisões, não é? Isto provavelmente vai se escalar e vai se tornar ainda pior, não é? Como é que nós resolvemos esta situação? Porque repara, às vezes nós estamos à espera que alguém resolva, ninguém vai resolver.
Ninguém vai resolver, temos que ser nós a dar este passo. Temos que ser nós a ter consciência daquilo que está a acontecer e de querermos fazer alguma coisa para mudar isso, não é? Eu às vezes costumo dizer às minhas clientes, e também dizia, quando era diretora de recursos humanos, dizia às pessoas que estavam insatisfeitas, se estás à espera que alguém faça alguma coisa, podes ficar aí sentadinha à espera, porque se calhar ninguém vai fazer nada, não é? Quantos líderes, quantos chefes, quantos responsáveis, quantos CEOs é que têm genuinamente a preocupação com aquilo que se passa com as suas pessoas? Alguns sim, e ainda bem, muita gratidão por isso. Serão de certeza essas as empresas que vão mais longe, as empresas que se preocupam realmente com aquilo que se passa com as suas pessoas. Mas nós também conhecemos muitos líderes, muitos chefes, muitos responsáveis de equipas, que nem sequer conseguem perceber o que é que está a acontecer com as suas pessoas, nem sequer querem saber. Isso passa a ser um problema, não é? Então, ter esta preocupação genuína sobre o que é que se passa contigo e ajudar-te a resolver, isto também não é para todos, nem todos estamos nesse patamar, nem todos sabemos fazer isso. Então, cada um de nós vai ter que olhar para si e tentar perceber o que é que pode fazer. Eu hoje vou deixar-te aqui quatro instrumentos, não é? 4 possibilidades, 4 ferramentas que tu podes utilizar para te ajudar a olhares para isto. O que é que está a acontecer contigo? O que é que este momento atual te pede? O que é que se passa? Porquê é que estás insatisfeito? Ou até podes nem estar insatisfeito, mas o que é que podes fazer diferente para melhorar, para crescer, para te expandires? Porque repara, a nossa evolução e a nossa expansão não significa que parta de um ponto negativo. Ela pode partir de um ponto que já é extremamente positivo e mesmo assim tu precisas ainda de se expandir mais. Provavelmente ainda podes usar melhor os teus talentos, ainda podes correr mais atrás dos teus sonhos, ainda te podes ainda desenvolver as tuas competências, as tuas características. Para quê? Para te estares mais feliz, para seres mais feliz, para cumprir os teus sonhos, para atingir os teus resultados, para que o trabalho seja algo prazeroso, leve, equilibrado, para que no final do dia, quando te deitas no final, na tua almofada, dizes: uau, missão cumprida, estou no caminho, estou a fazer, estou a ser. Então, repara, não precisamos de partir de um ponto negativo de ok, está tudo errado. Não, podemos partir de um ponto de está tudo ok, mas ainda pode ser mais potenciado, expandido, quer servir mais, quer deixar um legado, não é? Então aqui um caminho de expansão, o encontro de algo. E tudo isto começa, em primeiro lugar, por uma avaliação muito concreta, muito honesta, muito real sobre o que se passa contigo. Então vou deixar-te aqui 4 instrumentos, até escrevi aqui numa folha para não me esquecer de nada, 4 4 possibilidades que tu podes usar para fazer a avaliação deste teu momento atual. Então, em primeiro que tudo, fazeres uma lista das tuas necessidades e de perceberes até que ponto é que elas estão ou não correspondidas. Começa pelas necessidades básicas, não é? Se estás a dormir bem, consegues ter tempo para ti, consegues responder àquilo que o teu corpo físico precisa, tens tempo para os teus filhos, consegues ter um hobby, consegues ter tempo para fazer coisas que tu gostas, sentes-te seguro, acreditas em ti, tens autoestima, valorizas aquilo que tu fazes, sentes-te reconhecido por aquilo que te estás a fazer, sentes que existe aqui uma troca equilibrada e justa entre o dar e o receber, sentes que estás a cumprir a tua missão, sentes que estás a cumprir o teu legado, estás a ser voz. Então repara, são necessidades que tu podes ter e depois no outro lado desta lista das necessidades percebe até que ponto é que elas estão a ser correspondidas ou não, não é? E aqui pode começar a haver diferenças. Ok, isto não está a acontecer. Eu gostava que isto estivesse a acontecer. E qual é que é a influência que o meu trabalho tem nisto? Será que o meu trabalho está a contribuir para isto? Ou pelo contrário, está a diminuir, não é? Está a reduzir, está a bloquear aqui algumas coisas? Então começa por uma lista de necessidades. A seguir, vou-te propor que faças uma roda da vida relacionada com o trabalho. Então, em cada fatia desta roda, podes pôr alguns aspectos relacionados com o teu trabalho e avaliares qual é que é o meu nível de satisfação e avaliação em cada um destes itens. E podes, por exemplo, ir avaliar a tua função, o teu vencimento, a tua relação com os teus colegas, o teu ambiente de trabalho, o teu equilíbrio pessoal e profissional, o cumprimento da tua missão. Então, o que é que também pode ser visto em termos de trabalho e até que ponto é que tu estás satisfeita ou satisfeito com isto? E mais uma vez, isto serve para quê? Para teres uma observação,
para dares-te conta. Às vezes nós achamos que qualquer coisa não está bem, mas não sabemos exatamente o quê. Às vezes nós precisamos também ter este olhar mais macro para perceber que não está assim tanta coisa mal, não é? E também, ao fazermos estas rodas, por onde é que vamos começar? Qual é que é realmente a fatia desta pizza, desta roda, pela qual eu posso começar a fazer aqui qualquer coisa, pela minha expansão, pela minha evolução, pelo meu desenvolvimento? Então este exercício também pode ser muito importante. Terceiro exercício, podes fazer uma roda da vida relacionada com o teu ser. E isto ajuda muito a perceber como é que tu também te avalias a ti. Então, como é que eu estou em termos físicos, como é que eu estou em termos emocionais, como é que eu estou em termos racionais e como é que eu estou em termos espirituais. E temos aqui 4 áreas para observar, para ver com muita atenção, não é? Ok, e até que ponto é que isto está ou não impactado e relacionado com aquilo que eu faço, com o meu trabalho, com a minha missão, com o meu propósito aqui, não é? Então como é que eu me sinto fisicamente? Ando cansada, ando exausta, o meu corpo pede descanso, ando com falta de saúde, não é? E até que ponto é que isto não está relacionado com aquilo que tu fazes? Até que ponto é que isto não está relacionado com o trabalho, ou com o equilíbrio entre o trabalho e a tua família, com o tempo que tu tens para ti? Mas também olhares às tuas emoções. Quando eu vou trabalhar, o que é que eu sinto? Quando eu vou trabalhar, o que é que eu sinto? Sinto medo, sinto angústia, sinto tristeza, sinto alegria. Como é que eu me sinto com determinado tipo de projetos ou com determinadas pessoas? Como é que estão as emoções aqui? Também podes e deves olhar à tua parte racional. Como é que está a minha mente? O que é que eu penso? Como é que eu ocupo a minha mente, não é? Até que ponto é que eu nem sequer consigo descansar, estou cheia de pensamentos. Que pensamentos são esses? São pensamentos bons, empoderadores, ou por outro lado, são pensamentos tóxicos que te bloqueiam, que te levam para baixo? Como é que tu usas a mente? Até que ponto é que a mente está ao teu serviço? Até que ponto é que tu trabalhas a tua mente e o poder da tua mente para aquilo que tu precisas de fazer? E por fim, a tua parte espiritual. Até que ponto é que a tua fé está cá, seja de que religião for, mas até que ponto é que a tua fé, aquilo que tu acreditas, a tua sabedoria interna, o teu propósito, são instrumentos. Até que ponto é que estás a usar a tua intuição? Até que ponto, não é, que a tua espiritualidade está aqui contigo e ajuda-te e faz com que tu possas fazer esta evolução e esta expansão em alinhamento com o teu ser mais profundo. Então tens aqui um excelente instrumento para poderes usar. E por fim, queria-te falar no mapa, o mapa de alinhamento profissional, que é o mapa que eu uso na minha academia e que tu também, se quiseres, poderás experimentar. Então, este mapa de alinhamento profissional vai-te dar aqui uma fotografia muito concreta do que é que se passa contigo. Qual é o teu momento atual? Qual é o teu momento futuro? Para onde é que tu queres ir? Quais são os teus objetivos, os teus sonhos? O que é que tu queres atingir? Qual é o caminho que precisas de percorrer? E ao mesmo tempo, para percorreres este caminho, qual é a bagagem que tu levas, os recursos que tu tens, os impedimentos e os bloqueios que não te permitem avançar. Então, ao olhares para este mapa de alinhamento e ao fazeres este alinhamento entre aquilo que tu és e aquilo que tu fazes e aquilo que tu queres e desejas para ti neste caminho de evolução e de expansão, tu também vais ter uma fotografia sobre o teu momento atual, sobre a avaliação do que se passa contigo. Então, deixo-te aqui estas 4 ferramentas que podem ser bastante úteis. Porque repara, se há algum sinal em ti, não é, de que qualquer coisa não está bem, isso é para ser visto. Nós desvalorizamos muito o que sentimos, o que pensamos, o que vivemos, e muitas vezes não queremos ver, ou porque temos medo, ou porque nos assusta, ou porque achamos que não é, ou porque não acreditamos, ou porque temos medo daquilo que os outros vão dizer. Mas a verdade é que um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e cada vez tu sentes, ou podes estar-te a sentir cada vez mais insatisfeito, mais desmotivado, mais não realizado, ou a não usares todo o potencial que tu tens. As coisas até estão bem. Às vezes eu tenho algumas clientes que me dizem: Ana, mas as coisas até estão bem. Mas falta qualquer coisa. E o que é que falta? Falta o teu fogo, falta a tua paixão, falta a tua inspiração, falta a vibração por algo mais, falta o impacto que vais deixar no mundo. É isso que falta. Então vamos lá correr atrás disso e fazer acontecer. Mas para isso tu precisas de fazer estes momentos de pausa para perceberes o que é que se passa contigo e teres consciência destes sinais e dares-te conta e realmente preocupar-te
Porque isto sim é uma verdadeira preocupação. Se eu não estou bem, o que é que eu posso fazer para melhorar? Se qualquer coisa se passa comigo, o que é que eu vou ter que ver, o que é que eu vou ter que fazer, o que é que eu vou ter que decidir e escolher? Então, voltando àquela pergunta inicial, quando me perguntavam, Ana, o que é que se passa contigo? Enquanto eu não sabia o que se passava comigo, isso era muito difícil. Mas quando eu comecei a perceber o que é que se passava comigo, então eu escolhi, escolhi, não é? Desenhei, preparei-me e segui um caminho diferente, que teve o seu tempo, que foi ponderado, que foi estruturado, não foi de um dia para o outro. Mas eu sabia que eu já não queria estar naquela situação, eu sabia que já não queria estar a viver aquilo daquela maneira. Eu sabia que se eu continuasse a fazer aquilo, se eu continuasse ali, eu estaria cada vez mais longe da minha verdade, cada vez mais longe da minha essência, da minha paixão, do meu propósito. E também, ainda ontem, disse isto a uma das minhas clientes: se tu és tão reconhecida, não é? Se tu, o teu trabalho é tão válido, se tu estás a fazer um trabalho espetacular, se o teu projeto, os teus projetos têm um alto impacto e estás a fazê-lo para os outros, imagina se estiveres a fazer para ti. Confia nisso, não é? Então, às vezes, nós precisamos de acreditar mais naquilo que nós somos, de acreditar mais naquilo que nós temos para dar, acreditar mais no serviço que nós podemos prestar aos outros, não é? Então, trazer-vos esta ideia, não é? De que o que se passa contigo é importante. O que se passa contigo é mesmo para ter em conta. E pode ser um ponto de partida para algo muito bom, para algo muito bonito que vai acontecer. Ou pelo menos para algo que é importante que tu vivas. Então, esta cena de nós andarmos no piloto automático, ou na roda do rato, ou todos os dias a fazer as coisas que não queremos, ou todas as segundas-feiras começar desmotivados, isto não pode ser assim. Até porque de certeza que na tua vida já houve momentos em que não foi assim. E nesses momentos repara como é que tu estavas. Em termos de saúde, em termos emocionais, em termos de impacto no mundo, em termos de motivação, de relação. Como é que tu estavas com as pessoas que tu mais amas? Então vê a diferença, não é? Então nós precisamos de procurar a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso bem-estar. E isso ninguém te pode tirar, ninguém nos pode tirar. Nós precisamos de procurar isso e preparar um caminho para que isso seja possível. Porque é possível para todos, é possível para ti. Então, hoje talvez seja dia de responder com muita seriedade a esta pergunta: o que é que se passa contigo? Porque ao responder o que é que se passa contigo, tem aqui uma parte bonita, que é dizer-te que há em ti tanto, tanto potencial, tanta verdade, tanta magia, bora lá mostrar. Então tu podes chegar a esse ponto, tu podes chegar até ti, tu podes demonstrar isso, tu podes manifestar isso, não é? Então, fazer esta pergunta também tem aqui este impulso para que tu te mostres, para que tu sejas essa voz, para que tu possas ser essa ação. Então, o que se passa contigo pode ser uau, mas pode ser ainda mais uau. E então, bora lá desbravar todo esse caminho. Por fim, queria dizer-te que se tu és líder, se tu me estás a ouvir enquanto líder, tens uma equipa, ou se tens clientes, se trabalhas com pessoas, se tens alunos, preocupa-te com as pessoas que estão contigo. Pergunta-lhes o que é que se passa, mas não no sentido da crítica, ou da crítica destrutiva, não no sentido de, ok, mas antes era assim, porque é que agora é assim? Não é na comparação. É no sentido do empoderamento. O que é que se passa contigo? Porque não trazes o melhor de ti? Porque é que não trazes os teus valores? Porque é que não trazes o teu talento? Porquê? O que é que se passa contigo? Como é que eu te posso ajudar? Porquê é que andas desmotivado? O que é que podemos fazer? Então, se és líder, tem esta preocupação para com as tuas pessoas. Se por outro lado não és este líder e tens um trabalho, tens um projeto, então pergunta-te, faz esta avaliação diariamente. Como é que está a ser? O que é que está a acontecer? O que é que pode ser diferente? E de vez em quando tira um tempo para ti e escreve, ouve uma música, faz um desenho, ser criativo e vai buscar informação do que é que está a acontecer contigo e se é realmente isto que é importante trazeres para o teu caminho, para a tua vida, para o teu dia a dia, e tenha coragem de fazer diferente, tenha coragem de dar o passo.
E pronto, hoje era isto que eu queria partilhar contigo. Espero que te tenha sido útil. E se gostaste, deixa-me mais perguntas, deixa-me mais comentários e partilha, que chega a quem verdadeiramente seja útil e bom. Gratidão. No caminho da expansão. Bem-vindos, bem-vindas! Aqui vou partilhar contigo dicas, experiências, conhecimentos que nos irão desafiar e expandir na nossa jornada de evolução profissional. Tu tens talento, sonhos, dons, potencial e queres deixar a tua voz e a tua ação no teu trabalho, assim como servir e contribuir